Bom dia e bem-vindos ao aula 5 do segundo semestre da série Vistas sobre a Filosofia Contemporânea. Eu sou seu professor Norman Madaras e nesta aula abordaremos a noção de mudanças climáticas e seus efeitos, falo concretos, não, digo concretos, seus efeitos concretos sobre a filosofia contemporânea. Abordaremos a noção de antropoceno, passaremos pelas quatro teses sobre o antropoceno de Deepa Chakrabarty e apresentaremos algumas das teses acerca da grande aceleração. A noção que, para questões de rigor, não, e de completude, de quase completude, afirmamos necessário adotar para superar as limitações do antropoceno. Esta aula, esse tópico, testemunho diretamente das mudanças climáticas, tanto dos seus efeitos físicos, materiais e econômicos, financeiros, inclusive as mortes, as vidas destruídas, as casas destruídas, as memórias massacrados e também da negligência do poder público em cidades como Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, né? E mencionando a falha dessas autoridades, né? Que mostram também as falhas de um sistema chamado democracia, a reconduzi-las a ocupar as posições de autoridade que são marcados por programas de hiperprivatização, de isenção fiscal, não? E de uma postura antagonista, hipócrita, não? Perante o governo federal do presidente Lula da Silva, nas suas generosas e necessários veículos de reconstrução do Estado, indo nos bilhões de reais. É importante também passar um momento só refletindo sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, 2024. Chegaremos a algumas imagens e pararei também a aula para lembrar, porque esse conteúdo foi evoluindo, não? Durante os anos. Eu vou explicando como isso marca também a maior receptividade, sensibilidade e compreensão da área da filosofia ao que pode ser feito por dentro da filosofia, né? Diante da emergência climática, né? Expondo de maneira mais clara quais são os parâmetros dentro dos quais a filosofia trabalha, né? Especificamente, e também rememorar como em 2024, numa das disciplinas que eu ministrava, filosofia da história, eu dei essa matéria logo antes dos enchentes que começaram já a se manifestar dentro do estado com a força da água, na última semana de abril de 2024. Essas águas desceram dos planaltos da Serra, não? E se encontravam no Rio Guaíba, que
desbordou e inundou a cidade de Porto Alegre, que foi paralisado durante semanas, com o aeroporto fechado, com apenas um acesso de saída da cidade em direção ao litoral norte, e que por meses sofreu uma, um abalo, ó, comercial e econômico, pior ainda que o que afetou a cidade durante a pandemia. Bem-vindos à noção de mudanças climáticas lidas pela filosofia contemporânea. O tópico da crise ecológica demorou para entrar no ramo tradicional, institucional, da filosofia, no Brasil, sem falar do ramo da filosofia católica, sempre mais limitada, mais reativa e mais lenta, perante os desenvolvimentos materiais acontecendo na sociedade. Hoje, talvez seja trivial, meio óbvio, que as mudanças climáticas fazem parte de uma reflexão filosófica, mas a questão é como e a partir de qual intenção. Porque se tiver uma expressão altamente generalizador, que nos acompanha no tratamento, da crise ecológica e emergência climática, é uma absolutização da natureza. Enquanto estou tentando mostrar desde o início de nossas aulas que é exatamente a noção de natureza, que, primeiro, é demonstrado como não sendo absoluto, mas existir no binômio com a sociedade, história humana, cultura humana, que tem sido analisado cada vez mais, mostrando-se também delimitado por dentro, ó, de parâmetros históricos e teóricos que ultrapassamos, né? Mostrando desta maneira, novamente, como os grandes conceitos absolutos levados ao absoluto pela filosofia moderna são conduzidos de maneira inaparente pela dinâmica que chamamos historicidade, né? Exploramos isto na última aula sobre Michel Foucault, é o segundo das três aulas sobre Michel Foucault. Convido você já a assistir a aula e a considerar de que se trata, né? Então, para começar, isso nos coloca diante da magnitude do desafio. Começo com essas sábias palavras de Karl Marx do 18 Brumário de Louis Bonaparte. Os homens fazem sua própria história, mas não o fazem arbitrariamente, nas condições escolhidas por eles, mas nas condições diretamente dadas e herdadas do passado. A tradição de todas as gerações mortas pesa com uma carga opressiva sobre o cérebro dos vivos. Examinamos algumas representações, então, do antropoceno.
Esse gráfico é particularmente interessante para observar o efeito sobre o transporte aéreo durante a pandemia, o que foi depois associado a outros dados que indicam que o nível da poluição do ar tem caído dramaticamente neste mesmo período. Isso parece ser óbvio, ao mesmo momento em que indica um caminho. Petrópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 184 pessoas mortas, 25 pessoas seguem desaparecidos. Isto a partir de dados deste ano, abril, maio 2025. 1.200.000, aproximadamente, um pouco menos, né? Eu arrondei o número de aves adultos morreram. Milhares de bovinos, suínos e outros animais de produção morreram também. Não temos os dados exatos, não possuímos os dados exatos desses mortos animais. E pelo menos 170 pets em lojas Cobasi, embora aí também não temos os dados exatos, que mostra que no que diz respeito, ó, à emergência climática, ainda apresentamos uma perspectiva de especismo, ou seja, que a vida dos humanos vale mais que a vida de animais não humanos. Ao considerar as responsabilidades que cabem aos seres humanos envolvidos nas indústrias que produzem gases de efeito de estufa, gases tais como CO2 e metano. Então, a responsabilidade, os efeitos produzidos na visão deles, não pode nem garantir um especismo, ou seja, na visão deles que optam por indústrias que contribuam às mudanças climáticas e a eventos climáticos extremos, a vida dos humanos não vale mais que a vida dos animais não humanos. Então temos uma configuração aqui, configuração filosoficamente forte. Chile, justamente, um país que foi levado por uma expressão popular pré-revolucionário, e que teve a possibilidade de revolucionar sua Constituição, caiu por trás, agora duplamente, primeiro por um governo sob liderança de Boric, finalmente um homem sem coragem alguma, possivelmente um infiltrado, certamente não de esquerda, que apoiou o OTAN em toda sua política de assuntos externos, exteriores, e contribuiu a manter o caráter da base econômica chilena,
ou seja, voltado às exportações de recursos naturais. Como sabemos, o Chile é um dos países, um dos maiores exportadores de cobre e também um dos maiores países de exportação do lítio, né? Mas o Chile também entrou, ó, na zona de interesse dos expropriadores, ó, do Big Tech, ó, norte-americana. E, nesse sentido, a atuação, ó, do Big Tech nessas eleições ainda será uma história a ser contado, mas a situação para eles era relativamente fácil, já que o governo que foi derrotado essencialmente não fez nada. Então, um primeiro ciclo, ó, já estamos vendo, ó, que a questão da emergência climática não pode ser, ó, separado de questões econômicas. Não tem nenhuma responsabilidade coletiva aqui em jogo. Não tem nenhum cabimento a culpar, pessoas individualizadas por não separar seu lixo, como contribuindo, a usar folhas de higiênico, papel higiênico, o toalha de rosto, em quantidades superior a o que está sendo economizado pelos produtores desse produto inferior, higiênico. É uma questão das grandes indústrias, e particularmente hoje dos big techs com os centros de dados, que já está mostrando efeitos devastadores sobre a quantidade de eletricidade disponível por populações, até em territórios como o Quebec, com uma população muito mais baixa, né, que se encontra no Brasil. A população do Quebec é um território gigantesco, tendo só 7, 8 milhões. Então, o que implica esse ciclo? Ó? O primeiro, que a industrialização hoje, ó, é mais caracterizado a partir da sua falta, ó, na maioria dos países, que por sua presença. Eu me explico que a industrialização não diz respeito à extração, de recursos naturais. A industrialização implica, criar fábricas, criar produção. Hoje a produção de massa, de grande massa, pode de fato poluir, né? Isso não é uma questão aqui. Mas os modos de produção, os meios de produção hoje também apresentam, possibilidades de integrar meios inovadores para limitar a produção. O que está atribuindo, então, contribuindo mais diretamente a provocar a poluição e a destruição, dos habitats naturais, que é o primeiro quesito a examinar ao ah, apresentar um projeto de análise e de problematização, das mudanças relacionadas às mudanças climáticas. É deflorestamento. E qual é o objetivo do desflorestamento? Bom, o desflorestamento é engajado no Brasil, particularmente, para criar novos espaços para criação bovina.
e suíno. Não? Por outro lado, como dizem nossos inimigos políticos, a desflorestação é necessária para permitir que haja mineração, não? Que a floresta esconde e recobre um território grande, não? Em que se encontram os minérios necessários para tornar um país ou produtor, não? De vanguarda tecnológica, que passa pela produção de baterias na base do lítio para evitar que os gases de efeito de estufa sejam produzidos tal como o CO2, né, que contribui diretamente a deixar, né, o aquecimento produzido pelo Sol dentro da atmosfera e, portanto, a elevar a temperatura média da atmosfera que compõe o que nós chamamos, o que os pesquisadores chamam de aquecimento global. Então, a mineração é mais poluente. E a mineração não é especificamente vinculada à industrialização. A mineração, ó, existe bem antes da industrialização, está na base, ó, da industrialização. E a mineração afeta especificamente a terra como espaço de luta econômica e política, né? O Brasil, o norte do Brasil, a floresta amazônica está em plena luta, né? Até ontem, um agente da IBAMA, ou pelo menos um agente substituto da IBAMA, foi morto numa emboscada, ah, no estado de Pará, né? Então, a apropriação das terras, tal como Marx descreve, mas num outro contexto, não são terras feudais, tá? Mas são terras indígenas. O roubo das terras indígenas e a atuação dos garimpeiros, tá, para fazer mineração ilegal do ouro contribui também a esse ciclo. E, evidentemente, a apropriação das terras, a grilhagem das terras, faz parte do espírito das privatizações, de privatizar todo o que for possível. As privatizações, o mesmo espírito de privatizações que são responsáveis, não, pela catástrofe que abalou o estado do Rio Grande do Sul no ano passado. Agora, o desafio de examinar o antropoceno diz respeito também a entender o que é a Terra e o que significa exatamente o antropoceno em termos de periodização. E, de fato, o antropoceno representa a questão do desafio de periodizar a Terra. Ou seja, já que o antropoceno foi rejeitado por uma comissão, mas está sendo defendido por outras comissões compostas de pesquisadores da área da geologia, da paleoantropologia, ah, da história natural, ah, da biologia. É importante saber que, sendo no antropoceno, não estamos no Holoceno. E isso caracteriza, ou denomina o período, no qual os seres humanos se expandiram sobre todos os continentes, por enquanto, as evidências científicas apontam a povoamento do continente americano como
tendo ocorrido apenas no Holoceno. Mas o que podemos ver aqui é o início do Holoceno, né? Ou seja, o último máximo glacial, né? Quando, bem nitidamente, isso acontece quando articulamos uma rotação da Terra, né? Isso acontece quando colocamos o planeta numa eixo rotativo. Podemos ver que um fenômeno de glaciação continental encobre a metade da América do Norte, né? E também uma boa parte da Europa, norte da Europa, até, até o centro da França, por exemplo, olhando no lado esquerdo. Também é possível ver aqui a presença de um outro continente. E temos aqui que cuidar extremamente com a terminologia, né? Esse outro continente se chama Beríngia. No entanto, não é um outro continente, né? Porém, não é simplesmente um ponte terrestre, né, entre os continentes eurasiáticos e da América do Norte. Ou seja, se tiver uma continuidade terrestre entre Eurásia e América do Norte, aí temos um novo continente, sim. Um continente que perpassa a América do Norte, pelo menos, se não as Américas na sua totalidade, com Eurásia. Temos uma só, um só continente. Isso é significativo em muitos respeitos, voltaremos a examinar em qual. Então, o Holoceno é dado como iniciando-se uns 11.800 anos atrás. Se tiver antropoceno, então um dos desafios justamente da periodização é atribuir o momento no qual o antropoceno se inicia. Quando será que se inicia? De toda forma, procurando esse tipo de resposta, examinando esse tipo de fenômeno, nos leva a um âmbito que nunca fazia parte da filosofia anteriormente. Então, podemos dizer que um dos efeitos das mudanças climáticas sobre a filosofia contemporânea é ampliar os perímetros temporais do espaço no qual a reflexão se articula, né? Então, aqui podemos ver que o ano 1950, mais ou menos, é dado como na era do Cristo, eh, conforme o calendário ocidental, católico romano, representaria possivelmente dos possíveis marcas pelo qual inicia-se o Antropoceno. Aqui, essa explicação provém da Enciclopédia Britânica. Está escrito: em agosto de 2016, o Anthropocene Working Group, um corpo especial criado dentro da Comissão Internacional em Estratigrafia, recomenda que o Antropoceno, que a época Antropoceno seja considerado um intervalo formal dentro do gráfica da cronostratigráfica internacional, não?
e que The Anthropocene Working Group recomenda que o ano 1950 seja usado como o ponto de início da era do Antropoceno. Então, as questões para nós, na filosofia, é para articular como devemos ensinar essa matéria, porque essa aula é voltada também aos professores, e não apenas aos alunos de pós-graduação, os professores de ensino médio, por exemplo. A questão é como relacionar o antropoceno com as mudanças climáticas e como fazer isso dentro do âmbito da filosofia, né? Até agora estamos olhando vários dados que não costumamos realmente fazer na filosofia. Examinamos alguns dados biográficos, alguns dados de data de publicações, então esse tipo de dado, o datação. Na filosofia, a filosofia está ainda extremamente marcado pela narrativa dos grandes homens, né? Costumamos, na filosofia, estudar a obra vinculado a esses grandes homens que pareciam viver numa bolha, sem família, sem filhos, sem sociedade, né? Só com o gênio e às vezes a transmissão direto com uma força divina. Mas já encontramos aqui vários dados, datação histórica que nos leva fora até do início da civilização, que é marcado por algo em torno de 3, 4, 5 mil antes do Cristo, na região da Mesopotâmia e do Nilo e do rio Indus. Porém, até essa data do início das civilizações, hoje foi recuado extremamente, não? As recentes descobertos arqueológicos no Toperi Kepri, em Turquia, aponta a algo muito mais distante. Então, será que precisamos passar pela ciência vulgarizada pela mídia corporativa? Tá? Digamos que os filósofos, os alunos de filosofia não possuem, em geral, conhecimentos científicos para imediatamente reconhecer sequer, tá? A duração, a idade do Homo sapiens sapiens, tá? Quando surgiu o Homo sapiens sapiens. Será que precisamos, então, abordar a questão pela teoria, pela pesquisa, pelos conceitos, pela análise, pela compreensão, por conexões inusitadas, escondidas, apagadas, censuradas, impensadas? Absolutamente. Absolutamente. Então, um dos efeitos das mudanças climáticas sobre a filosofia é colocar a filosofia diante novamente, o trabalho rigoroso e árduo de análise profunda, de recuar em relação a toda essa panoplia de conceitos, de categorias herdados da filosofia moderna, que se sustentam só a partir da sua dinâmica historicizada, de constituição e pela aparelho lógico que sempre está na base da reflexão filosófica, né? Então, o antropoceno, sendo assim, seria a consequência no pensamento teórico e histórico das mudanças climáticas. Então, isso é uma tese que podemos afirmar aqui. A antropoceno seria a consequência no pensamento teórico e histórico das mudanças climáticas. É importante a filosofia pensar em vários tipos de dinâmicas associativas. E uma que é articulada pela teoria das categorias na lógica matemática se chama a pullback. Precisamos, então, voltar por trás
para ver o plano no qual, né, se articulam as teorias. E quando abordamos um conceito relativamente novo, é importante seguir intimamente, de perto, de maneira imanente, como esse novo conceito está reorganizando o plano das associações. Um dos resultados já encontramos agora. Ou seja, a abertura do espaço no qual nossas perguntas dirigem-se a pontos específicos de atuação da comunidade humana. Uma segunda questão que podemos eventualmente discutir é por que relacionar antropoceno com o capitalismo. Isso é fundamental que seja feito, porque se, continuo repetindo, se existe uma acidente, o desastre que não pode ser feito, não pode ser colocado na responsabilidade do socialismo soviética, é exatamente os efeitos, ah, a produção de gases de efeito de estufa, né? Ah, a indústria soviética talvez fosse extremamente poluente, né? Mas não podemos dizer que o antropoceno é o resultado do socialismo, é o resultado do capitalismo, né? É um capitalismo desregulado, né? Que, apesar da plena capacidade de entender como a produção de, ah, de fossil fuels, né? De petróleo, né? Da extração de petróleo, contribuirá a aumentar a poluição nesse sentido, poluição invisível de carbono dióxido de carbono, né? As grandes empresas, as maiores empresas dos anos 70, completamente eufóricas com os lucros produzidos pela falsa crise petróleo ocorrido por causa da unificação dos grandes países de produção de petróleo, que inclui Venezuela já na época, decidiram estabelecer em termos de regulação. Sim, é um cartel, mas é um cartel não ocidental. É o primeiro cartel não ocidental, apesar do fato que Exxon aproveitou diretamente da formação do cartel e não parou de desestabilizar a autonomia do cartel dos países produtores de petróleo. Uma das marcas, então, no âmbito da teoria, hoje e por certos anos, pelo menos desde que eu estou ensinando essa disciplina, que faz quase 10 anos, né, provém de um artigo publicado por um dos grandes pensadores indianos da nossa época, Deepa Chakrabarty, em 2009, chamado O Clima da História, quatro teses, né? E a primeira tese é a seguinte: as explicações antropogênicas da mudança climática acarretam o fim da velha distinção humanista entre história natural e história humana. Então, acarretam o fim da velha distinção humanista entre as ciências exatas, e as, a história humana, ou podemos dizer, a filosofia moral, a filosofia humanística. Isso é explicado da maneira seguinte no artigo de Chakrabarty. O antropoceno, então, é apresentado por ele nesse artigo como o nome
para uma nova era geológica. Mas não é uma nova era geológica no sentido em que agora estamos começando uma nova era. Não é a boa nova, né? Estamos envolvidos no trabalho de periodização, né? Ou seja, estamos examinando quais são os critérios que contribuem a possivelmente indicar que houve o início de um novo período que não depende, do pensamento consciente das comunidades humanas. A proposta foi apresentada pela primeira vez pelo químico prêmio Nobel Paul J. Crutzen e seu colaborador, um especialista em ciência marinha, Eugene F. Sturmer. Em uma curta declaração publicada em 2000, eles já afirmaram: considerando os extensos e ainda crescentes impactos das atividades humanas na Terra, na atmosfera e em todas as escalas, inclusive a global, nos parece mais que apropriado enfatizar o papel central da humanidade na geologia e na ecologia através da proposta do uso do termo antropoceno para a época atual. Citado no texto. Crutzen detalhou a proposta em um breve artigo publicado na revista Nature em 2002. Continuo citando Apuj Chakrabarty. Nos 3 últimos séculos, os efeitos dos humanos no ambiente global se intensificaram. Por causa dessas emissões antropogênicas de dióxido de carbono, o clima global poderia distanciar-se significativamente do comportamento natural por muitos milênios. Parece apropriado aplicar o termo antropoceno à época geológica presente, dominado por humanos, que complementa o Holoceno, o período quente dos últimos 10 a 12 milênios. Poder-se ia considerar que o Antropoceno começou na parte final do século XVIII, quando análises do ar preso em gelo polar evidenciaram o início das crescentes concentrações globais de dióxido de carbono e metano. Essa data também coincide com o projeto do motor a vapor de James Watt em 1784. Então, aqui a questão é muito clara, não? Estamos procurando não só evidenciar que existem mudanças climáticas responsáveis por eventos climáticos mais extremos acontecendo mais frequentemente, não? Mas que esse período teria um ponto de início, não? Agora, essa questão, quando inicia-se, se torna parte da equação. Então, o que formula Chakrabarty a partir dessas informações? Bom, a segunda tese. São 4 teses, né? Segundo tese, que o conceito de antropoceno, a nova época geológica no qual humanos existem como força geológica, modifica severamente as histórias humanistas da modernização e da globalização, da modernidade e da globalização. Então, a globalização já apresentou, quando estava sendo muito discutido, no âmbito das filosofias da economia, das relações públicas, relações internacionais, já apresentava algumas falhas para designar o período representado pela a consolidação do GATT na transformação do GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, para criar o World Trade Organization em 1999. Então, a inclusão da China no WTO era um momento extremamente importante, a tentativa de
restringir uma capacidade de sobreprodução que estava sendo atribuído à China já naquela época, mas que faltava de uma visão. Claro que era por causa da China que o grande crescimento econômico dos anos 90 nos Estados Unidos, na base de produção de novos computadores pessoalizados, era possível. Era possível. A China não está envolvida em superprodução. Nunca era, principalmente. A China se transformou na base produtiva que alimentava um G7 em prol à desindustrialização. E o que justificava as decisões apresentadas pelos países do G7 eram justamente teses de economia verde. Ou seja, era importante parar a mineração, era importante diminuir o uso de petróleo, e era importante fechar as fábricas porque poluíam demais. Era importante, então, deslocalizar. Mas também nos anos 70 eram representados por altos movimentos populares de operários e da formação da atuação sindicalista, que fez com que as democracias ocidentais estavam sendo socializados cada vez mais em função da demanda da base popular, da demanda vindo da classe trabalhadora. E o que era, então, a reação dos capitães da indústria era a urgência de deslocalizar a todo custo, porque era fundamental esconder a potência que representa a classe trabalhadora. Então, o conceito de antropoceno necessitou uma visão mais abrangente do globo e não só do globo, não só as associações entre nações, mas os efeitos sobre o planeta. Começamos a pensar de maneira planetária. Terceira tese: a hipótese geológica do antropoceno exige que coloquemos em diálogo as histórias globais do capital e a história da espécie humana. E a quarta, a rasura dos limites entre os antigos e tradicionais limites entre a história da espécie, a história do capital questiona os limites da compreensão histórica. Ou seja, temos o Darwin, não? A origem das espécies, que apresenta, no qual é apresentada a teoria da seleção natural. Mas a seleção natural, dizia Darwin durante sua época, não diz respeito às forças seletivas, às lutas que determinam a configuração das sociedades atualmente. Isso cabia a Marx e Engels, Manifesto Comunista, História de todas as sociedades até agora, História da luta de classes. Mas a rasura dos limites entre a história natural da natureza e história das sociedades, das culturas, agora coloca em questão os limites, mas também os desafios da compreensão histórica. E por isso cabe examinar mais dados. Um dos efeitos, justamente, outro efeito, grande efeito das mudanças climáticas sobre a filosofia é a necessidade de ir na consulta, a procurar consultar dados. Não? Por quê?
Isso afeta bem especificamente também a tese do início do antropoceno, como pensado primeiramente. Talvez não seja exatamente vinculado ao esclarecimento, ou seja, o iluminismo. O que representa o iluminismo? Representa o início da Revolução Industrial, sim, mas representa uma revolução tecnológica situada principalmente na Inglaterra e na França. Então, ao seguir a linha, podemos ver que até a dita segunda revolução industrial segue uma linha um crescimento sublinear, né? Ou seja, um crescimento moderado, né? Mas é a partir, então, da Segunda Guerra Mundial e bem perto da época depois, do fim da Grande Guerra Patriótica, ou da Guerra da Resistência contra a invasão japonesa, para usar os outros nomes, designando o conflito global nos anos 30 e 40, que começamos a ver uma grande aceleração, tanto sobre a população, quanto no PIB nominal, quanto no investimento estrangeiro direto, quanto o uso da água, da produção de papel, do consumo de fertilizantes, do número de veículos motorizados, do uso de fontes primárias de energia, de telefones e turismo, de usinas de barragens e restaurantes de McDonald's, que contribuem também, indiretamente ao desflorestamento diante da aceleração em demanda para carne bovina, da atmosfera, CO2, N2O, CH4, metano, atmosfera, ah, a diminuição da zona de ozônio, etc. Aí podemos, então, examinar dados mais recentes, 2015, por exemplo, The Trajectory of the Anthropocene, The Great Acceleration, no jornal Anthropocene. Aqui temos a comparação entre várias tendências. Acidificação do oceano, do metano, da aquacultura dos camarões, que sofrem uma enorme aceleração a partir do ano 2000, da degradação biosférica terrestrial, da domesticação das terras, tropical forest loss, perda de florestas tropicais, tendências socioeconômicas, também todas em alta. Olha, quando estamos comparando isso a partir de 1950, mas particularmente nas últimas décadas, estamos vendo um crescimento geométrico, ou seja, um crescimento exponencial nessas indústrias. E tem a representação desses fenômenos acelerativos, né? Outros critérios da aceleração que não costumam entrar nos relatos, né? Migração populacional. A migração populacional, né, no continente africano, né, é um dos grandes fenômenos, dramáticos em curso, que os outros continentes
não estão interessados a conhecer. Os europeus, evidentemente, estão histerizados, histéricos, mas produzidos, por isso digo histericizados, pela migração ilegal dentro do território europeu, que é minúsculo comparado ao que acontece no continente africano e particularmente em torno da República Democrática do Congo e dos dois Sudãos. Também a ataque e o assassinato do Muammar Gaddafi pelos franceses e americanos criaram um Estado disfuncional, substituindo o que era o Estado mais rico, com a maior grau de redistribuição de riqueza sob Muammar Gaddafi, esse líder africano que os países do norte ou queriam extorcar para obter seu dinheiro, ou faziam chantagem a associá-los a terroristas. Não, os terroristas vinculados à Líbia existem hoje. E seu percurso no Sahel demonstra que são falsos muçulmanos, falsos integristas. São mercenários trabalhando para os grandes indústrias, os grandes industrialistas do G7, para obter controle nessa região extremamente rica em recursos naturais. Então, a organização da Aliança dos Estados do Sahel, sob as três lideranças do Mali, Níger e do Burkina Faso, está tentando, com a ajuda, evidentemente, da Rússia e da China, se defender frente à atuação criminosa dessas bandas de vagabundas mercenárias financiados pela França e pelos Estados Unidos. Então, a migração populacional por causa desses atos de terrorismo colonialista dos países do G7 ah, representa outro critério de aceleração, porque os números não se comparam ao que se encontrava mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. O número de patentes, e isso particularmente no que diz respeito ao Brasil, é o terreno no qual o Brasil pode manter um grau de soberania. O Brasil é uma colônia dos Estados Unidos, vamos ser francos. Vamos ser muito francos. O Brasil é uma colônia dos Estados Unidos que tenta manter um certo nível de soberania, ao se permitir o comércio com a China. Mas essa relação comercial é em função de um país em desenvolvimento, um país em dependência, né? Porque não permita que sejam produzidos fábricas chinesas no Brasil. Agora temos a abertura do BYD, né? E veremos até que ponto Trump, ó, e o governo Trump, invade realmente a Venezuela e a que ponto vão tentar provocar o Brasil, que é, sob o presidente Lula, um dos grandes representantes da nova rota de seda e também do BRICS. Aumentação da concentração de riqueza é dramática. Normalmente, em aulas de 3 horas, eu encaixo aqui com uma outra sequência de dados extremamente importantes de análise estatística de dados recebidos de receitas federais internacionais,
por Thomas Piketty e seu grupo, mas teremos uma aula específica tratando do fenômeno da concentração de riqueza, a situação de controle oligárquica que passa pela privatização, ou pelo menos pela dominação de todas as fontes telecomunicativas, eh, nos países G7, como no Brasil. O número de paraísos fiscais e, evidentemente, a quantidade de dinheiro depositado em paraísos fiscais, que é o resultado também, em termos de números específicos, do trabalho de Gabriel Zucman, que tentou, nesses últimos meses, avançar um projeto de lei na Assembleia Nacional da França para colocar um imposto de 2% nas grandes fortunas, que afeta apenas alguns milhares de famílias e que foi rejeitado pela combinação de Macron com a extrema-direita. O Macron é extrema-direita. Hoje, isso não devemos questionar. Não obstante os abraços amigáveis, os sorrisos com o presidente Lula. Eu sei que alguns críticos detestam esses abraços. Eu também, porque Macron nada é de socialista e isso é um problema quando tem pesquisadores brasileiros repetindo esse absurdo, né? Acordam, por favor, leiam, façam seu trabalho, né? E também a aceleração, ah, da, do retorno de democracias oligárquicas e militares, eh, nossos vizinhos, hermanos do Sul, aí dá para ver onde as oligarquias estão em poder. Isso que significa essa última eleição no Chile, né? O retorno das oligarquias militares ao poder por via democrática. Que beleza. Para concluir essa aula, então, e perante então, essa quantidade de novas informações que entram no âmbito da filosofia a ser analisado, e não venham com as histórias que, sim, a filosofia está se tornando, transformando uma ciência social, né? A filosofia deseja continua, a filosofia deseja continuar sendo relevante socialmente? Ou será que a filosofia, de fato, ó, é voltado a produzir a metafísica, ó, como uma teologia católica velado, ó, e ideologia como uma filosofia política eticamente fundamentada? É isso a questão, ó. Essas barreiras entre ciências não significam mais nada, não mais que a barreira entre natureza e cultura. E é justamente esta barreira que está sendo desfeito como um dos efeitos das mudanças climáticas sobre a filosofia contemporânea. Agora, onde colocar a culpa? Podemos ver aqui que em 2018, várias fontes estavam culpando a China, né, pelo acréscimo do CO2, da emissão de CO2. Acontece que, se de fato, uma década atrás, isso antes da pandemia, se vocês se lembram um pouco, a China sofria de uma terrível poluição do ar que acometia as grandes cidades, particularmente a cidade de Beijing, que fica um pouco mais interior, né? Xangai fica no litoral do South China Sea, né? Ou pelo menos na divisa entre o North China Sea, o Mar da China do Norte e o Mar da China do Sul. Mas os dados a olhar são desde 2018. Bom, estamos na
no fim de 2025, então estamos falando de um período de 7, 8 anos de inovações de altíssima qualidade vindo da China, né? E depois que o governo Biden colocou uma tarefa de 100% sobre a importação dos carros elétricos chineses, para, assim dizer, eh, permitir a Tesla, a empresa representada por Elon Musk, de se desenvolver na América do Norte, né? Eh, a China tem criado um mercado interno de inovação tecnológica voltado à crise climática, cujos resultados são espetaculares. Temos que passar só uma aula discutindo a revolução que a China está criando nesse âmbito das tecnologias, das novas tecnologias que combatem as mudanças climáticas. Tá? Então, temos que reduzir e transformar. Estamos aqui, 2019, ainda entre as 10 maiores, conforme esta lista aqui, temos a China, responsabilizado por 30% das emissões globais, de gases de efeito de estufa. Depois, os Estados Unidos, com a metade que podemos receber ou não, né? Índia, Rússia, Japão, depois Brasil não aparece na lista, e isso sendo no momento já do fim do primeiro mandato de Trump, não? Então dá para questionar também, não? A independência das agências das ciências climáticas nos Estados Unidos a fornecer essas informações. Hoje sabemos que o governo Trump retirou todo o financiamento da rede pública de televisão que produz os documentários como Nova, Weathered, mais atentos ao aquecimento global, ah, que já ultrapassou o 1,5. Esse último COP 30 no Brasil foi um fracasso da perspectiva do combate às mudanças climáticas, porque o COP já foi completamente sequestrado pelos lobbies das indústrias de petróleo. Porém, dois agentes diferentes estão indicando, com certeza, a elevação da temperatura atmosférica média global, com acima de 1,5. Isso está sendo visto especificamente no derretimento do gelo polar, tá? Do Ártico, particularmente perto da Groenlândia, e está indicando efeitos irreversíveis sobre o sistema do EMOC, a circulação das correntes de aquecimento e de resfriamento planetário. E no final da aula eu colocarei o link na língua inglesa a uma discussão que acabou de ser publicado, formidável, indicando então os dois documentos que vocês devem ler para atualizar seus indicadores aqui. Os novos dados, agora 2021, União Nacional da Bioenergia, junto com o BBC, coloca, então, corrige, não, os antigos listas, no qual o Brasil é só, ok, a floresta amazônica, aparentemente, mas coloca o Brasil no quarto lugar no mundo em ranking da emissão de gases poluentes desde 1850. E conforme esse novo ranking,
os 5 países que mais poluíram desde a Revolução Industrial de 1850 a 21 são os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Brasil e a Indonésia. No Brasil e na Indonésia, a maior parte das emissões vem da derrubada das florestas e o uso do solo para pecuária e agricultura, tá? Não da queima de combustíveis fósseis, como ocorre com os demais grandes poluidores, tá? Bem que o uso de diesel no Brasil e o abandono, tá, de biocombustíveis no Brasil, como a da cana de açúcar, ah, tem produzido também níveis de poluição do ar completamente inaceitável no Brasil, sem falar do uso dos agrotóxicos, né, que está envenenando a população, que não consegue fazer compras mais discriminatórias de legumes e de frutas, e mesmo assim, né, mesmo aqueles que têm o dinheiro a comprar orgânico ou de elevagem sem agrotóxicos, não sabem exatamente o que eles estão comprando. Escandaloso no Brasil, escandaloso, né? A perspectiva sobre os riscos à biodiversidade, então, apresenta o pensamento do campo das mudanças climáticas com uma outra ordem de causalidade, em que podemos ver que a mudança climática nem é o primeiro. O primeiro trata da destruição dos habitats naturais. E o segundo, da superexplotação dos recursos. Apenas depois temos mudanças climáticas, a poluição do ar, da água e dos solos e da presença de espécies invasoras, né? Aqui temos uma lista pelas empresas, as 20 empresas mais poluentes, né? Saudi Aramco, petróleo, né? Chevron, petróleo, Gazprom, petróleo, ExxonMobil, National Iranian Oil Company, Royal Dutch Shell, Coal India, Pemex, Petróleos de Venezuela, Petrochemical, Peabody Energy, Abu Dhabi National Oil, Kuwait, combustíveis fósseis. A palavra de ordem hoje é o abandono do uso dos combustíveis fósseis, tá? E a necessidade, então, de desenvolver as bases de uma relação trabalhista, de uma legislação trabalhista, protegendo os trabalhadores, né, da explotação agora dos minérios que são fundamentais a produzir uma economia que é menos dependente sobre o petróleo. O que tem mais movido governos do G7 para agir sobre a crise climática? Bom, poluição do ar, certamente, né? Ter um ar poluído em torno do lugar que moramos não é de interesse de alguém, tá? Uso excessivo de água, embora numa economia desregulada com foco de produção e particularmente hoje na criação dos centros de dados, né, data centers, essa lista já foi ultrapassada, né? Ou seja, o uso excessivo de água não está mais movendo as economias da América do Norte, e pelo financiamento direto e pela corrupção evidente,
a inteligência artificial está nos levando à catástrofe. Isso vai acontecer muito mais rapidamente que está previsto. O uso excessivo de plásticos e de derivados de petróleo tem também movido certos governos, mas o crescimento da temperatura média, o crescimento do frio máximo, o deflorestamento que deu lugar a cidades, que chegou a cidades como em Porto Alegre, houve uma cena de devastação aqui na Carlos Gomes, ah, em relação ao qual a devastação da floresta amazônica não tem nada demais. Não. No Rio Grande do Sul é a cena de devastação e vários ecologistas, pesquisadores de sectores hidrológicos estão apontando o deflorestamento como sendo o responsável direto pela catástrofe criada pelas chuvas de 2024. O que mais tem impedindo, eh, impedido não, nós, o que está impedindo nós, desculpa pelas pequenas erros tipográficos, necessidades de fontes energéticas, mineração e extração, monoprodução de trigo versus especulação financeira sobre o preço do trigo, não só do trigo, da soja, e o que estamos vivendo plenamente agora, os conflitos neocoloniais e a guerra. O que a emergência climática não implica? Acho que, porque tenho muitos fatos aqui a transmitir também, mas é importante saber o que não implica. Não implica que seja necessário desindustrializar. Desindustrialização não se relaciona ao combate a mudanças climáticas. Desindustrializar, é um processo que tira a soberania dos países do sul global. Industrializar racionalmente, seguindo o modelo chinês, é o que a emergência climática implica, mas não implica que seja necessário desindustrializar. E que as soluções são individuais, certamente não tem nada a ver. E que o capitalismo fornecerá as soluções, não se não tiver um controle a partir de um uso racional de recursos e uma diminuição da necessidade de obter lucros a partir de meios especulativos e, portanto, o desenvolvimento desenfreado da inteligência artificial. Nesse sentido, o capitalismo não fornecerá soluções. Mas nada exclui que um capitalismo na base de um sistema socializado, ou seja, uma economia socialista, fornecerá, sim, as soluções. Mas uma economia socialista incluirá, o modo de produção técnica desenvolvido pelo capitalismo, sem perpetuar as bases da extração do mais valor do trabalho não remunerado, então, da exploração da classe trabalhadora. Que a transformação será sem conflito? Bom, visivelmente não tem jeito, né?
Visivelmente, a burguesia dominante, a oligarquia dominante só conhece a violência como meio de proteger seus privilégios. Quais são opções que nos restam? E que a migração populacional em decorrência de mudança climática não ameaçará o Brasil. Estamos na beira de uma invasão norte-americana da Venezuela. Uma das razões estratégicas por trás dessa invasão é desestabilizar o que resta dos movimentos populares socialistas no Brasil. Como sair, então, dessa crise? Eu diria os três sem T's. Transparência. O governo nunca é dono dos recursos de um país. Tributação, visão, visar a pegada de carbono e os dividendos, as heranças, as grandes fortunas. Transformação, aprofundar a compreensão do significado da conectividade, um projeto de cooperação internatural. A cooperação internatural é fundamental para sair da crise. Mas, por enquanto, estamos sem transparência, sem tributação e sem meios de transformação. Para concluir essa aula, envio paz com Gilgamesh, da Mesopotâmia e do Hurunrapu. Eu sou Norman Manaras. Obrigado por assistir a essas reflexões sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre a filosofia. O que eu tentei estabelecer é que a filosofia não pode continuar no modo da sua tradição, seja sobre o modo da pressuposição, da postulação de categorias absolutas, a partir do qual vão derivando toda uma série de generalizações em torno da natureza, da mãe natureza, de Deus, da terra. A filosofia contemporânea deve encontrar o apelo da razão e da racionalismo, da racionalidade. Não podemos evitar de consultar evidências e considerar que o problema é multinodal. Nenhuma solução virá de cima, do céu, nem do paraíso, nem do inferno. Solução vem da racionalismo humano e pós-humano. Justamente a questão aqui de fazer alianças com animais não humanos, alianças que não passam pela lei, não passam pela linguagem unicamente humana, mas alianças da efetividade, das práticas efetivas para impedir que a organização das terras deixe as populações humanos e não humanos vulneráveis aos efeitos climáticos extremos que já estão afetando os países diferentes. Então, essas alianças são fundamentais. As histórias e mitologias práticas
e ciências dos povos originários através do continente são fundamentais a aprender, a ler no âmbito da filosofia, para que a filosofia permanece relevante. Isso é a única exigência, bem mínimo, bem modesta, perante as mudanças climáticas no que diz respeito à filosofia, né? De pensar não diretamente os objetos, mas como são configurados em termos de teorias, termos de orientações. Assim, já por meio da teoria radical, conseguimos superar o que parecia ser configurado na noção de antropoceno. Abordamos a questão da grande aceleração e a grande aceleração nos mostrou que as únicas soluções possíveis para o mundo capitalista, porque já fomos superados pelo mundo socialista chinesa, e esse socialismo crescente que está tomando posse da Rússia por causa da sua exclusão do campo capitalista ocidental, que a única possibilidade é formar alianças estratégicas maiores com a China, mas também entender que as mudanças não passam pela culpa, ó, e pela teologia, mas pela ciência, e particularmente a ciência aplicada às relações sociais de trabalho e de produção de riqueza, ó. Por isso também, como abordamos os textos socialistas deve ser considerado, ou seja, sem abordar os textos socialistas a partir da categoria de Marx, do trabalho abstrato, não chegaremos nem na teoria a superar a exploração, a exploração. Eu desenvolvi esse argumento no texto que teve uma boa repercussão e fui entrevistado pela Instituto Fundação Fiocruz, o que me deixou com muito sensação de ser muito honrado. Eu vou colocar vários links aqui em seguida. Você está me escutando vistas sobre filosofia contemporânea. Sou Norman Eras. Até logo e até a próxima aula.